Muito melhor. Pelo menos agora tem alguma coisa na mão para disfarçar o nervosismo. Confesso que das primeiras vezes eu tinha curiosidade em relação ao formato, né? E hoje eu coloquei ali que os olhos não veem e o coração não sente. É um tema um tanto aleatório para talvez a gente falar sobre uma mensagem. Mas tem um escritor, um autor norte-americano, Rob Walker. Ele faz um livro escrito The Art of Noticing, a arte de notar, a arte de perceber. E aí eu pergunto para vocês sabem qual que é a diferença entre ver e enxergar? Alguém se arrisca? Com uma rápida pesquisa no Google, a gente acha que ver é um processo biológico, é aquilo que nós fazemos com os nossos olhos. A luz entra pela nossa retina, nossa pupila, e aí segue. Enxergar seria mais cognitivo, seria a gente olhar para os detalhes, olhar para aquilo que a gente não percebe naturalmente. Então, relacionando os textos e relacionando pela art of noticing, a arte de notar, seria enxergar. A gente olhar para as coisas com um tom diferente. O autor até sugere que a gente faça outras coisas na nossa rotina. Que a gente, por exemplo, comece a colecionar imagens de coisas. A partir do momento que a gente sai na rua fazer uma caminhada, a gente começa a olhar, e ele fala uma experiência pessoal dele em São Francisco, onde ele começou a notar câmeras de segurança. E era isso, ele olhava as câmeras de segurança e ele ia anotando os detalhes que tinha em volta. Então, por exemplo, se a câmera de segurança era moderna, se ela era antiga, se era uma casa muito grande, se ela ficava no alto, se ela ficava embaixo, se ela ficava escondida ou não. Ele cita também um fotógrafo que busca por números de 100 a 0. E aí o fotógrafo conta na sua experiência ser uma das suas melhores coleções, porque esses números de 100 a 0 que ele fotografava tinham um contexto, eles estavam em um local específico, cada um deles, às vezes era o número de uma casa, às vezes estavam numa embalagem, às vezes era simplesmente um número desenhado em algum lugar, e assim ele notava uma certa realização toda vez que ele achava um número diferente para completar a coleção dele. Assim também eu convido a gente a olhar para os textos de hoje, sempre procurando por algum detalhezinho novo. Assim surgem as frases que Deus gosta de montes, por exemplo. Quando a gente começa a olhar os detalhezinhos em comum. E a gente começa pelo texto do Salmo 142. Aqui a gente tem as leituras tranquilinho, para quem não lembra, quiser abrindo e olhando. Salmo 142, Davi clama por socorro, onde ele pede para que Deus o acuda, e ali Davi clama com o seu coração em angústia. Ele fala Deus, olha à minha direita, veja, meus inimigos me perseguem. E ali sim, Davi vê e o coração sente, porque ele vê os inimigos dele, e o coração dele sente angústia. O que leva ele a declarar de que o Senhor é o seu refúgio, o Senhor é a sua salvação, o Senhor é sua parte terrena, no mundo da vida terrena, ele fala. Isso significa que o Senhor é a esperança máxima para Davi. Aquilo que ele vê, ele professa, de que não há outra salvação senão o Senhor. Para o caso dele, para a promessa que ele tinha recebido, essa é a conclusão. Em Isaías, a gente também vê algo relacionado a ver. Quando Deus fala que por muito tempo ele se calou, mas também ele começaria a gritar, ele começaria a falar, e aí ele mostraria vales, montes, sinais miraculosos, cegos começariam a ver, e ele fala, vocês veem, mas não observam. Ali ele prossegue dizendo a diferença entre você presenciar alguma coisa e você entender o que está acontecendo. No livro de Efésios que a gente leu, Paulo fala sobre não necessariamente ver, mas para um grego antigo, falar sobre iluminação, ser iluminado, é justamente falar sobre perceber, transcender, é sobre sair da matrix, é sobre você notar aquilo que antes não tinha sido notado, aquilo que antes estava oculto, agora você é iluminado, você tem esse conhecimento. E a conclusão de que Paulo faz, dialogando com aquela cultura, é de que Cristo seria aquela iluminação,
Aquele que está no escuro não pode ver, mas Cristo seria a resposta para tudo. E por último, a gente vê no livro de João, no Evangelho, uma leitura um tanto quanto longa, 41 versículos, se a gente pegar toda a parte integral, mas o encontro, como dizia o pastor no sermão passado, de Jesus, mas agora com um cego de nascença. E como isso desenrola? Encontros, como o pastor tão pontuou no sermão passado, a gente vê, por exemplo, Deus tendo os seus meios de se revelar, assim como a gente viu no sermão da transfiguração, a gente vê todas as características, mas em especial todos os textos falam sobre ver, sobre cegueira, sobre como a gente vai olhar para o nosso mundo, cada um deles mostrando talvez personagens bíblicos distintos, mas ainda assim a mesma perspectiva. Quando a gente fala sobre ver, e agora que entra a parte do The Art of Noticing, um bom livro, nós estamos inseridos em uma sociedade onde ver talvez não seja enxergar. O autor, ele traz autores de 1977, 1970, 1980, e ele vai citando frases e preocupações das épocas, assim também como, por exemplo, sinais de neon, em que uma placa de neon de aviso de um estabelecimento estaria tomando o local da informação. Seria muita informação para uma pessoa perceber, e isso talvez traria a pobreza da arte, traria talvez a pobreza da percepção. E aí a gente vê hoje, num contexto, e o livro foi escrito e publicado em 2019, onde nós temos o nosso pequena plaquinha de neon, e eu tenho aqui a minha no bolso também, onde agora não é só mais uma informação, uma palavra brilhante, mas a gente tem de tudo. E aí vem a beleza do ver e do perceber. Sair um pouco daquilo que a gente está acostumado e começar a buscar um pouquinho do que que a gente está procurando. No caso do fotógrafo, números. No caso dele em São Francisco, câmeras de segurança. E para um ser humano médio padrão, o tempo inteiro ele busca a salvação. Só que esse é o problema de buscar a salvação. Quando a gente está procurando alguma coisa, a gente começa a notar os contextos e todas as outras coisas. E às vezes a gente ignora outras, isso a gente chama de ponto cego. Quando a gente está olhando sobre salvação, o ser humano busca a si mesmo realizar um encontro com Deus. O pastor falou sobre isso, sobre Deus vindo ao nosso encontro. Mas a gente sabe que há uma resposta do Espírito Santo. E aí, a partir da fé realizada, a partir do momento que Deus já nos fez em encontro, Ele já nos deu a fé salvífica, Ele já nos salvou e redimiu do pecado, a gente começa a buscar os pormenores da fé. E aí entra tudo o que aconteceu antes. O que os olhos não veem e o coração não sente. Assim como na semana passada em Meribá e Massá, a gente falou sobre o povo questionando a presença de Deus no meio deles, eu queria trazer um pontozinho de novo sobre aquilo. A gente questiona o tempo inteiro se Deus está no meio de nós. A gente busca essa relação vertical de nós com Deus, de forma que nem sempre a gente percebe o que a gente está fazendo. E aí Paulo orienta uma igreja já pronta, falando: Cristo é a iluminação de vocês. As ações que vocês têm no dia a dia, que sejam em bondade, que sejam em paciência. Não seja a obra própria. Não te esqueça da obra de Cristo. Procure no local correto. Essa busca que a gente faz e realiza, e a gente se sente confortado e alegre porque a gente achou mais uma pecinha do quebra-cabeça, às vezes nos engana. Porque nós olhamos para aquela pecinha e nós falamos: aqui está a minha religiosidade, aqui está a minha salvação. Mas não, a salvação ainda continua em Cristo.
Quando a gente faz alguma coisa boa, quando a gente faz alguma coisa pormenor, quando a gente aprende alguma coisa nova ou sequer lê a Bíblia, fazemos isso porque servos inúteis que somos. Isso é recomendado pelo próprio Cristo, né? Assim que fizer, servo inútil que sou. Não é obra própria, é mérito próprio, mas movidos a isso. Ainda assim, não atrapalhemos o trabalho de Deus. Paulo orienta para que a gente siga, ainda assim, sendo iluminados por Cristo, buscando esse conhecimento e buscando essa segurança, mas não buscando a salvação. Esse é o ponto principal, que os olhos não veem e o coração não sente, e muitas vezes a gente não vê Cristo agindo na nossa vida, porque às vezes é um dia comum, às vezes a gente está fazendo o nosso almoço, e a gente não percebe isso. Às vezes aconteceram 1001 milagres, mas a gente não percebeu ainda o que aconteceu. E a gente está procurando sobre um sinal específico o que nos cega de todo o resto. É isso, que os olhos não veem, o coração não sente. Uma frase que é utilizada tanto no nosso dia a dia, mas que a gente pode utilizar também como um aviso de cuidado e principalmente atenção. Quando a gente fala sobre esse aviso vertical, é uma questão básica, que a gente às vezes não fala tanto. O luterano às vezes ele tem medo um pouco de estudar, e eu falo isso como um bom luterano de berço. A gente já vive aquela glória e aquele reino de Deus. A gente já vive a perspectiva de vida eterna. Muitas vezes a gente fala em relação a quando eu chegar na vida eterna. Nós já estamos na vida eterna. Nossa vida, essa vida terrena, assim como diz Davi, esta é a vida eterna, de que o Senhor é a porção terrena que temos. Quando Paulo fala isso, ele tenta lembrar para aquele sacrifício, em que os gregos tentavam retirar o corpo, retirar a matéria, a criação daquilo que era bom, muitas vezes. E Paulo usa dos artifícios filosóficos gregos para falar, Cristo os iluminará. Mas, ainda não, a gente ainda não está na vida eterna. E essa é o luterano, o já e o ainda não. Porque ao mesmo tempo que nós já estamos na vida eterna, desfrutando disso, desfrutando da mesa do Senhor, do verdadeiro corpo e sangue de Cristo em comunhão com o Salvador, nós ainda não morremos, nós ainda somos pecadores, nós ainda somos ingratos, impuros, e ainda assim a gente é tentado pelo nosso pecado original, mesmo que ele já esteja perdoado. Nessa tentação vem o lado vertical, em que a gente confia de que Cristo nos perdoou, mas o lado horizontal, onde a gente convive com pessoas. E aí vem a grande questão. O cego do livro de João, citado, ele buscava entender o que aqueles fariseus estavam dizendo. E os fariseus, ainda cegos, porque eles procuravam um Messias que seguisse as suas leis, e não procuravam um Salvador, eles procuravam um exemplo de judeu segundo o que eles mesmos tinham dito. Aquele cego, ele fala, esse homem me curou, esse homem ele me libertou, esse homem ele me curou de uma cegueira de nascença, eu não sei quem é ele, mas Deus agiu por meio dele. Assim como o testemunho da mulher, a gente também, a mulher samaritana que estava no poço, nós também vemos o testemunho daquele cego para aqueles judeus. E ainda assim aqueles fariseus, só que eles não agem como o pessoal da vila, eles agem como aqueles que dizem, eu vejo. E aí entra a graça de tudo, ao mesmo tempo que nós já somos salvos por Cristo, e a gente assume que isso não é força nossa, mas não somos nós quem vemos, mas
cegos, servos inúteis, seguindo a Cristo? É a partir disso que vem a nossa afirmação horizontal. Onde, por exemplo, não sejamos arrogantes de achar que em momento algum nós iremos salvar alguém, ou nós iremos prometer a alguém algo melhor do que a salvação eterna. Mas nós agimos em amor por aquelas pessoas. Não sejamos, no caso, impuros, em forma de descumprimento da promessa de Deus, onde a gente atua buscando sempre detalhes que não importam, buscando meramente o sentimento, ou então buscando meramente não ver para não sentir. Onde a gente busque realmente viver de forma agradável, de forma correta, segundo os ensinamentos de Deus. E aí a gente junta todas as coisinhas de todos os textos, onde sempre houve um ato primeiro de observar e depois de agir. O cego observou aquela ação e falou com cautela junto do sinédrio. Paulo falava de Cristo, a quem ele viu. Davi falava da promessa que ele mesmo tinha recebido quando ele viu Samuel. Quando a gente olha para o livro de Isaías, Deus promete uma coisa maravilhosa que o povo ainda ia ver, e a gente já tem notícia que era que Jesus Cristo. Assim também a nossa vida, ela segue. Aquilo que a gente não vê, a gente não sente. Mas se a gente já viu a Cristo, se a gente já viu aquela salvação, e se a gente já viu a tudo o que nos tem dado, e já tem essa notícia de que não é por força nossa, mas nós já estamos salvos, e tenham essa certeza é o início primordial da fé. Ali nós conseguimos agir, nós conseguimos sentir no nosso dia a dia, quando a gente está perto de alguém, e as nossas ações são moldadas por esse fato. Quando a gente está conversando com alguém e alguém pergunta alguma coisa e a gente vai direcionar a nossa resposta, prestando atenção, observando aquele pequeno detalhe, mas agora a gente está procurando seguir a Cristo nos nossos dias. Retornando ao princípio, aqueles que se dizem enxergar, se dizem saber de tudo e se dizem já ter aqui todo o suficiente, nada tem. Mas aquele que é cego, que duvida e que põe em dúvida se realmente sabe o que está fazendo, mas confia em Cristo, o Messias que aparece ao cego, que aparece à mulher, que aparece a todos os que estão lá, esse sim consegue agir com confiança no seu dia a dia, porque ele não enxerga por conta própria, mas ele primeiro observa. É isso que Isaías diz quando ele fala: vocês veem, mas não observam. Por graça de Deus, e tendo acompanhado muito da congregação, eu posso dizer que é uma realidade que nós não enfrentamos, de paganismo, mas é uma coisa que a gente sempre nos orienta, que a gente sempre toma cuidado, e que mantenhamos nesse amor, nessa confiança e nessa promessa, agindo uns com os outros, e principalmente observando aquilo que Cristo nos tem dito. Se nós observamos aquilo que Cristo nos tem dito, nós já vivemos de forma correta no reino e na glória de Deus, mesmo que a gente ainda sofra e ainda não estejamos lá plenamente. Essa é a mensagem de hoje. Certo? Alguma dúvida? É isso. Então, Deus gosta de montes. O que os olhos não veem, o coração não sente. Espero que todos estejam com o coração quentinho por essa notícia de salvação, e mais um dia a gente possa seguir mais uma semana, e que a graça do nosso Senhor Jesus, que excede todo o entendimento, esteja com vocês. Amém.